Toda a liturgia foi dirigida nesse sentido, as músicas foram feitas nesse sentido, e é a fé. E o tema é muito importante, porque o próprio profeta Abacuque, que nós lemos a passagem dele, ouvimos a música, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que o Abacuque fala. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o Paulo, lá no Novo Testamento, confirma: o justo viverá pela fé. E isso é coisa muito antiga. No primeiro livro da Bíblia, no Gênesis 15, 6, informa que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Aí a gente se pergunta, o que é a fé? A definição de fé está em Hebreus, capítulo 11, versos 1 a 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Verso 2. Por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Vou repetir o verso 2. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível foi feito daquilo que não se vê. E concluindo as referências sobre a fé, Efésios 2, 8, 9, nos informa: pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Uma aparente contradição com a leitura que nós fizemos do Tiago, da carta de Tiago, que pede que nós mostremos a nossa fé pelas obras. O que isso significa? Que a fé é uma constante no caminhar do povo de Deus, do verdadeiro Israel, desde seu início, com Abrão, até hoje, conosco, Israel da fé. Hebreus 11, 36, 40, mostra que testemunhar essa fé muitas vezes trouxe consequências terríveis para os fiéis. Verso 36. Outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu acho muito importante esse final da leitura. Contudo, não alcançaram a promessa. Qual promessa? De Jesus, do Cristo, do Messias que nos salvou. Visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito. Nós somos muito mais bem-aventurados do que esses irmãos do Velho Testamento. Deus nos dá uma coisa muito melhor, que é a salvação em Jesus Cristo. Então, vamos dizer, Jesus Cristo veio no culminar dos tempos, veio numa data fixa, no ano 5 anos antes do ano 0 da nossa era. Como que os antigos podiam acreditar numa pessoa que não havia ainda aparecido? Como acreditar em alguém que ainda não existia? Não havia ainda nascido, é verdade, mas estava prometido. Vamos nos lembrar de Gênesis, capítulo 3, verso 15, da promessa da semente da mulher, semente que viria a esmagar a cabeça da serpente. Vamos lembrar de Deuteronômio 18, 18 e 19, onde Deus fala para Moisés que enviaria alguém que faria sinais tão eloquentes quanto os sinais que Moisés havia feito.
Nessa mesma passagem, Javé, ordena a obediência a esse Messias, a esse Cristo que viria. O nosso pastor pregou uma série de sermões a respeito do livro de Jó. Jó, no meio da sua angústia, no meio de todo o seu sofrimento, proclama, Jó 19, 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido deste mesmo meu corpo, da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo com estes olhos. Estes meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Quer dizer, o Jó já sentia saudade, já sentia uma angústia, uma premência terrível, uma ansiedade enorme para ver aquele Redentor que viria. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Tanto no Velho como no Novo Testamento, a redenção é alcançada pela fé naquele Messias que haveria de vir. E o melhor exemplo desta fé salvadora, quando Jesus ainda não havia se manifestado, nós encontramos em Lucas 2, 22 a 23. Peço que os irmãos me acompanhem na leitura. Lucas 2, 22 a 27. Terminados os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram Jesus, bebê de 33 dias. Pela lei israelita, a mulher, depois de dar luz, tinha que ficar um período de 33 dias, chamado período de purificação. Só depois, o recém-nascido era circuncidado ao 8º dia, mas após o período de purificação da mãe, o recém-nascido tinha que ser apresentado no templo. Vocês se lembram que no Egito, os primogênitos de todos os egípcios foram mortos, e os primogênitos de todos os israelitas foram poupados. Quer dizer, os primogênitos dos israelitas pertencem a Deus, pertencem a Javé. Então, logo após a purificação da mãe, tinha que ser apresentado no templo. Então, terminados os dias de purificação, levaram-no ao templo para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha lá, Simeão vivia no Velho Testamento. Jesus não havia nascido ainda, e ele esperava ardentemente pela vinda do Cristo do Senhor. A sua fé era tão forte que o Espírito Santo lhe revelou que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Verso 27. Assim, pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois meus olhos já viram a tua salvação, salvação que tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Olha lá, ele podia morrer. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, pois meus olhos já viram a tua salvação. Eu me emociono cada vez que leio esta passagem, meus irmãos. Eu acho maravilhosa. Simeão vivia no Velho Testamento, mas acreditava, esperava ardentemente a vinda do Messias. Naquele momento, lhe deu tudo o que ele esperava da vida. Coroou a sua fé.
Simeão podia morrer. A Bíblia Vida Nova, essa aqui é a Bíblia de Genebra, Bíblia de Estudo de Genebra. Em casa eu tenho também a Bíblia Vida Nova. Ela registra: todo aquele que tem uma fé viva e real em Cristo pode morrer em paz. É o nosso caso. Bom, Hebreus 11, 2 definiu a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram um bom testemunho. Então, eu convido os irmãos a abrir sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, nós vamos ler os versos de 1 a 20. Daniel, capítulo 3, versos 1 a 20. O presbítero Geraldo Azevedo, há 2 meses atrás, mais ou menos, pregou sobre esta mesma passagem. E é maravilhoso como a palavra do Senhor é rica, como a gente pode extrair diferentes significados, diferentes ensinamentos, cada vez que nós a lemos. É uma passagem muito conhecida, uma passagem que a gente conta para as crianças, mas que é sempre oportuno meditar sobre ela. Daniel 3, 1 a 20. O rei Nabucodonosor, o grande imperador, o rei de todo o mundo, o rei do Império Babilônico, que era o maior império de todo o mundo naquela época, fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados. 60 côvados, 36 metros. Olha, uma estátua da altura de 36 metros, da mesma altura de um prédio de 12 andares. Veja o tamanho da estátua. E a sua largura era de 6 côvados, 3,60 metros. A largura desta sala aqui. Olha o tamanho dessa estátua de ouro. Que coisa gigantesca. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais da província, para que viesse a dedicação da estátua que ele fizeram levantar. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias. Cordão dos puxa-sacos. Todo mundo que tinha algum cargo no governo estava lá para prestigiar o rei, para ganhar as benesses dele. Para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor fizera levantar, estavam todos em pé diante da imagem. E o pregoeiro clamou em voz alta: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda a sorte de música. Olha lá, o Nabucodonosor montou uma banda completa, uma orquestra, uma sinfônica, uma filarmônica, todos os instrumentos estavam lá. Prostrar-vos-ei e adorareis a imagem de ouro. Olha lá, quando a banda tocasse, o mandamento era se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Olha o castigo para a desobediência. Quando eu leio esta passagem, eu me lembro do Salmo 150, o último salmo do livro do Salmo. Nele, o salmista monta uma banda semelhante a este para louvar a Deus. Não para louvor de uma pessoa, para louvar o Deus Altíssimo. O Nabucodonosor está fazendo exatamente a contrafação dessa orquestra maravilhosa, dessa banda de louvor, para o seu próprio louvor, para a sua própria vaidade. Verso 7.
Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, de toda a sorte de música, olha lá, a banda tocou, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua. Adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, nesse tempo se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Ora, Nabucodonosor, ora, majestade, há uns homens judeus que tu, Nabucodonosor, constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Olha lá. Os amigos do Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, não deram bola para a banda do rei. Tá? Verso 13. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E o Nabucodonosor conclui: e quem é esse Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Olha a petulância do idiota. Quem é esse Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Olha a petulância dos três rapazes também. Ora, Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Olha que demonstração de fé, que macheza, que valentia, que fé traduzida em obras, que fé traduzida numa atitude muito forte. E pior ainda, verso 18, mas se não, se o nosso Deus não quiser nos livrar, fica sabendo, ó Deus, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha lá, Deus é soberano, ele pode livrar e pode não livrar. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de raiva e se lhe mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E deu ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou a uns homens valentes do seu exército que atassem, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abed-nego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Cada vez que eu leio essa passagem, eu sinto um misto de reverência, de respeito e uma santa inveja da coragem e da fidelidade dos 3 jovens. Jamais adorariam uma estátua, fosse qual fosse essa estátua. Sua adoração era totalmente restrita ao Senhor Javé. Que firmeza!
especialmente o verso 18, que eu já salientei. Mas se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Na minha imaginação, eu imagino o Sadraque, Mesaque e Abednego dando uma banana para o rei. Ó, Nabucodonosor, ó, para você. Tá? Valentia mesmo. E não posso deixar de refletir sobre os versos 8 a 12. Ora, nesse tempo se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Tá? Acusaram os judeus de que havia uns homens judeus que olha lá, não fomos nós, foi você, constituísse sobre os negócios da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que tu levantaste. Como que esses caldeus sabiam disso? Eles não estavam lá adorando a estátua? Quer dizer que não, ficaram espiando os 3 judeus. Tá? Eles também não estavam prostrados perante a estátua. Deviam ser levados para o forno, para a fornalha ardente. Quanto ciúme, quanta inveja, quanto rancor. 3 estrangeiros elevados àquela posição que todos eles desejavam, todos eles invejavam. Era a oportunidade para extravasarem essa raiva e derrubarem os 3 judeus. O que eles não contavam era com a firmeza dos 3, era com a fé dos 3. O Tiago, que nós demos hoje, fala, assim a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Os 3 mancebos, os 3 jovens, os 3 judeus, traduziram sua fé por uma obra, uma atitude de extrema coragem. O resto da história a gente já conhece. Continuando a leitura, Daniel 3, 21 a 27. Então esses homens foram atados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ora, tão urgente era a ordem do rei, e a fornalha estava tão quente, que a chama de fogo matou os homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha lá, o forno estava tão grande que só de chegar perto da porta do forno, os soldados, aqueles homens valentes, aqueles homens escolhidos, de elite, tropa de elite do Nabucodonosor, morreram queimados. E jogaram os 3 lá dentro. Verso 23. Esses 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados, amarrados, dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? 3 homens atados? Sadraque, Mesaque, Abednego? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Disse ele, eu, porém, vejo 4 homens soltos, não estão amarrados, soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofrem. Você vê, os soldados morrendo queimados só de chegar perto. Os 4 estavam lá, passeando, saracoteando, andando dentro da fornalha, e nenhum dano sofre. Mas o que é mais importante, o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. O aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Senhor Altíssimo. Olha como o tom do rei mudou. Daquela raiva, daquela arrogância, daquela prepotência, ele chama os 3 de servos do Senhor Altíssimo. Saí e 20. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo.
E os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudança em seus mantos, nem sobre eles tinha passado o cheiro do fogo. Olha que maravilha. O calor da fornalha era tão grande que queimou os soldados. Os 3 saíram isentos, sem nada. A Bíblia de Genebra, essa daqui, comentando essa passagem, registra: a ideia não é que Deus sempre protegerá o seu povo dos danos físicos. Ele pode fazer isso e, sem dúvida, é capaz de tanto. A ideia central é que o povo de Deus deve ser obediente a ele sem se importar com as consequências. E agora fica a pergunta: quem era o quarto homem? Quem era aquele ser maravilhoso, cuja aparência era de um filho dos deuses? E eu não posso deixar de lembrar do Salmo 23. Eu não peço para ninguém abrir o Salmo 23, porque eu acredito que a maior parte de nós conhece de cor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha lá, os 3 estavam cercados de inimigos. Todos os caldeus queriam a queda dele, queriam a desgraça dele, queriam a posição deles. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça e o meu cálice transporta. E, por fim, a promessa para nós. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha lá, quem era o quarto homem, cuja aparência era de um filho dos deuses? Era Jesus, o pastor que nunca abandona as ovelhas. Jesus Cristo pré-encarnado. É o que teologicamente a gente chama de teofania. Teofania é uma manifestação visível, uma manifestação corpórea de Jesus antes do seu nascimento. Agora, note uma coisa muito importante. Saíram os 3 da fornalha, mas Jesus não saiu da fornalha ardente junto com os 3. Não se manifestou para Nabucodonosor e seus acompanhantes. Por quê? Tiago 11:6a de novo. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Em junho, mês passado, hoje é dia 1º de agosto, no mês de junho, o reverendo Marcos Novaes fez um sermão aqui, falando sobre o apedrejamento do Estevão. Vocês devem estar lembrados. E ele chamou muito a atenção que Estevão viu os céus abertos e Jesus de pé à direita de Deus. Apenas ele, Estevão, viu Jesus. Ninguém mais. E a conclusão do reverendo Marcos Novaes foi de que a visão da glória de Deus não é para qualquer um, apenas para os eleitos. Para nós. Calvino, o grande reformador, o grande teólogo da nossa religião presbiteriana, comentando sobre a fé, enumera 5 pontos característicos da verdadeira fé. Primeiro, é certeza, não é entendimento, não é compreensão. É um sentimento que transcende a nossa inteligência, transcende os nossos sentimentos humanos. Nós a compreendemos muito mais com o coração do que com a cabeça. Segundo, é firme e certa. Manifesta-se principalmente quando as provações nos oprimem. Terceiro, a fé está segura do amor
e da boa vontade de Deus para conosco. Quarto, a fé apropria-se das promessas de misericórdia, a fé tem certeza da salvação. E quinto, a fé aumenta sempre. Aleluia, meus irmãos. A fé aumenta sempre. Voltando à passagem de Hebreus. Todos esses morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha lá, todos os crentes do Antigo Testamento viram de longe, viram para o futuro, uma promessa. Exceção foi o Simeão, que pegou Jesus nos braços. Exceção foram os 3 rapazes que se encontraram com Jesus dentro da fornalha ardente. E nessa hora eu não posso deixar de pensar como nós aqui, povo da Igreja do Alto da Lapa, povo que está nos assistindo pela internet, como nós somos abençoados. O objeto da nossa fé não é uma promessa para um futuro longínquo. É um Senhor que se encarnou, viveu entre nós e morreu pela nossa salvação. Mas não está morto. Morreu, mas ressuscitou. A nossa cruz está vazia. Jesus não está preso na cruz, não está morto na cruz. Ele está à direita de Deus, de onde virá para nos levar consigo. Amém, meus irmãos?